Se você trabalha, né, ganha seu dinheiro e mesmo assim não tem sobrado nada no seu dia a dia, esse canal é justamente para você. Então eu peço para você que se inscreva e curta esse vídeo, justamente para entender como vai funcionar esse canal. Esse é o vídeo apresentação, sendo o primeiro vídeo do canal, certinho? Então vamos lá. Eu não sou rico, não sou investidor profissional e não tenho nenhuma fórmula mágica para você ganhar dinheiro. Esse canal é justamente para ensinar você com as minhas experiências, das coisas que aconteceram na minha vida, que me fizeram a identificar algumas formas de conseguir ter uma vida tranquila, justamente não só por mim, mas pela minha família, justamente para vocês entenderem que a vida nossa, a vida sem aperto que a gente procura no nosso dia a dia, é justamente, às vezes, não somente por nós, mas também pela nossa família. Então, esse canal é justamente para iniciar essa jornada com você, onde eu quero ajudar você a ter uma vida sem aperto, assim como eu consegui alcançar hoje em dia, tá? Para quem não me conhece, eu sou Bruno Maciel e eu venho de um passado um pouco assim interessante, né? Iniciei muito novo trabalhando com meu pai, em uma época onde a gente tinha uma lan house. A gente fez ali uma lan house bem simples, que era só para uso de internet, nem tinha jogos, então era tudo computador mais antigo, onde a gente morava perto de uma comunidade, então a gente atendia muito essa comunidade. Quando eu tinha 11 anos, iniciamos essa lan house. A primeira ideia dessa lan house na época foi justamente a questão da minha mãe, né? A gente tinha lá um computador em casa, tinha uma impressora e minha mãe chegou na gente e falou assim: "Por que vocês não começam a fazer currículo pro pessoal, coloca uma plaquinha lá na frente?" Foi aí que começou a lan house, a gente imprimiu lá uma folha lá, fazemos currículo, 5 cópias, R$ 2, alguma coisa assim, eu não lembro direito os valores. E assim iniciou a Lan House. Ela foi crescendo, crescendo. Trabalhei nela até os meus 18 anos, praticamente, 17 para 18 anos. Quando eu saí dela, fui para trabalhar fora, numa loja na época de elétrica. E nessa loja elétrica eu trabalhei uns 2 anos e pouco lá, mais ou menos. Iniciei a faculdade ainda quando eu estava nessa loja e acabei fazendo arquitetura, né? E nessa loja eu já tinha 19 anos e fui líder de loja por um tempo, né? Nessa loja um pouquinho antes de eu sair. Então, assim, com 19 anos eu já tinha já essas manhas um pouco de liderança e assim por diante. Então, isso me ajudou muito mais pra frente em outras categorias também. Mas vindo assim, uma história um pouco mais recente, né? Há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma empresa, né? Eu trabalhava numa empresa eh, como projetista e me convidaram para para abrir uma empresa e prestar serviço de montagem para essa empresa, né? Onde a gente viajava o Brasil fazendo montagem de mercados, essas coisas. Então, veio essa proposta. E a proposta era muito boa, porque o faturamento médio ia ser de mais ou menos uns R$ 30.000 mês. Só que nessa época, R$ 30 mês era muito dinheiro, né? Então os olhos cresceram, a gente achou que ia se dar bem e assim por diante. Fiz um acordo com a empresa, saí da empresa, peguei o fundo de garantia e tal, enfim, e comecei a prestar serviço para essa empresa. Eu tive que abrir uma empresa na época como ME, né? Microempresa, que era Simples Nacional, que era 8% de imposto, e aí decidimos abrir essa empresa. Quando abri essa empresa, eu contratei algumas pessoas para trabalhar comigo com freelance na época, as pessoas, e aí, né, o faturamento realmente era R$ 30.000. Porém, o custo empresarial era muito alto, o custo da empresa era muito alto, porque a gente gastava muito com gasolina, funcionário, almoço, hotel e assim por diante. Então, sendo bem sincero, desse faturamento de 30 mil, sobrava aí no máximo R$ 2, R$ 3.000 e chutando muito alto. Tinha mês que nem sobrava, né? No final, acabou que eu tive que fechar a empresa, fui à falência, é, justamente porque o faturamento, apesar de alto, o custo dela era muito alto e tivemos vários problemas lá, né? E aí tivemos vários problemas lá, né? Como pagamento de funcionários e impostos e assim por diante. A empresa não estava, né? Bem estruturada justamente porque eu era muito novo também. Eu não entendia muito bem. Tinha acabado de terminar a faculdade naquele ano. Eu tinha que trabalhar junto com o pessoal, então eu saía junto com ele para fazer as montagens e não estava compensando, né? É,
E aí tivemos um problema numa das obras lá, e aí foi descontado o valor e tal, então eu já tava meio apertado, e no final acabei tendo que fechar a empresa por conta desse motivo, né? E de lá para cá, né, desses mais ou menos 5 anos atrás, para cá, eu tinha perdido praticamente tudo na época. A única coisa que eu não perdi foi justamente um lote que eu tinha aqui na cidade que eu moro atualmente. E só que de restante eu tinha perdido tudo e também não tinha perdido meu golzinho bolinha velho que eu tinha na época, né? Então são as coisas que eu não tinha perdido ainda, né? E após o fechamento da empresa, eu meio que entrei em depressão e não sabia o que fazer da vida, tá? Eu não queria mais trabalhar para ninguém, eu não queria, não conseguia desenvolver nada, tal. E aí eu tive uma pequena força do meu pai ali que ele me chamou de volta para mim ajudar ele na lan house que ainda funcionava, né? Funciona até hoje, inclusive, para ganhar lá, na época, R$ 1.000. Esse R$ 1.000 era praticamente só para me sustentar eu, minha esposa e meu enteado, né? Que na época ele tinha 13 anos. Então, meio que a gente viveu ali um aperto muito grande. Eu até me emociono na época porque praticamente a gente só tinha dinheiro para comer mesmo. Então, era a única coisa que a gente fazia. E meio que na época eu tava um pouco em depressão, né? Então eu não conseguia fazer nada, desenvolver nada. E naquela época ainda, né? Quando eu tava ali, nessa época, eu ainda tentei, né, fazer outras coisas para complementar a renda, como eu fiz um jornalzinho na época de anúncios do bairro para entregar no bairro. Então eu imprimia 2.500 jornalzinho, vendia os espaços para as empresas do bairro e tal, e lançava todo mês e tal. E deu certo, sim, ajudou um pouco. Fiz outras coisas também para tentar tirar um pouquinho mais, mas não, eu vi que não estava dando certo. E aí, depois desse um ano, assim, mais ou menos, que eu passei por essa dificuldade, ainda com dívidas, tá? Eu tinha mais ou menos uns 15, 20 mil de dívidas na época, entre cartão de crédito, imposto, essas coisas, tudo da empresa ainda. Então, eu passei por esse problema, né? E foi nessa época que eu decidi, não, daqui pra frente vai ser diferente. E aí eu falei assim, eu vou começar do zero novamente e vou tentar literalmente me reerguer para um futuro próximo, né? Onde naquela época eu falei assim, não, eu vou fazer um currículo, vou começar a mandar currículo novamente, vou arrumar um emprego, vou começar nesse emprego, vou me organizar financeiramente, vou embora para a cidade que eu quero, que era aonde eu moro atualmente. Eu sempre quis mudar para cá, mas nunca tinha tido oportunidade. E aí eu decidi fazer dessa forma. Iniciei novamente, né, ali naquela empresa, justamente para me reerguer, né? Não ganhava bem, mas ganhava razoavelmente bem. E aí eu consegui, né? Ir pagando as dívidas. A primeira dívida que eu lembro que eu paguei foi do cartão de crédito, né? Que era mais ou menos 7, 8 mil reais na época. E aí no meu primeiro, segundo mês eu tirei um bom valor lá, onde eu trabalhava, que era por comissão, né? Eu trabalhava com vendas, então era por comissão. Então aí eu peguei um bom valor nesse segundo mês de trabalho. E aí eu falei assim, ó, metade desse valor eu vou usar, né? Porque a gente precisava começar a comprar as coisas em casas, né? Que a gente comprava normalmente, e não só para comer, né? Então eu peguei metade desse valor lá, e a outra metade, que acho que dá uns 3 mil reais, alguma coisa assim. Falei assim, é esse dinheiro que eu vou guardar para pagar a primeira dívida, que é o cartão de crédito. E eu lembro, né? Que eu guardei e tal. E aí eu falei assim, esse dinheiro vai ser para pagar o cartão de crédito. No dia seguinte ao que eu tinha reservado esse dinheiro já pra pagar o cartão de crédito, o banco que era a detentora do cartão de crédito, se não me engano, era Itaú, me ligou, falou assim, ó, Bruno, eu tenho uma proposta para você e tal. Eu vi que você tem uma dívida aqui de aproximadamente 8 mil reais, né? E sabemos que você tem essa dívida tal, não sei o quê. Eu quero fazer uma proposta para você. Eu quero fazer esse valor, né, dessa dívida que você tem de 8 mil reais por 3.200 reais. Era exatamente, praticamente o mesmo valor que eu tinha ali em mão para poder fazer o pagamento dessa dívida. Então aí eu peguei esse dinheiro, quitei essa primeira dívida e nos próximos meses que foram passando, eu fui pagando as outras dívidas que eu tinha também, que era empréstimo e algumas outras coisas.
parceladas, tal, negociei algumas coisas e fui pagando aos poucos, tá? Esse tempo, né? Eu fiquei mais ou menos quase 2 anos nessa empresa. E chegou um momento, né, que eu tava terminando de pagar algumas dívidas, eu cheguei na minha esposa e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, terminando de pagar essas dívidas, a gente vai mudar lá pra cidade lá que a gente quer mudar. Só que, inicialmente, eu não tinha casa, não tinha emprego aqui, então, tipo assim, eu não sabia como ia ser minha vida aqui, eu só queria mudar pra cá, né? Eu ganhava razoavelmente bem nessa empresa e mesmo assim eu ia largar tudo lá, né? Tava me reerguendo, mas eu ia largar tudo lá pra vir embora pro interior. Beleza, até aí tudo bem. Cheguei no meu antigo chefe, falei pra ele, expliquei a situação, tal, que não sei o que, beleza. Aí a questão da casa, eu consegui comprar uma casa aqui, né? De uma forma ali meio que com ajuda, né? Eu digo até que foi como se fosse um milagre assim na minha vida, mas eu consegui comprar minha casa, eu consegui dar a entrada do lote que eu tinha aqui, então eu consegui dar o lote como entrada e também parcelar o restante. Então ainda tem pagamento essa casa. Não falta muito, graças a Deus falta pouco. Mas, enfim, consegui vir pra cá. Aí chegou lá em janeiro de 2020, que era quando eu ia mudar pra cá. E eu não tinha emprego, eu não sabia nem o que eu ia fazer aqui, porque fazia muito tempo, né? Que eu queria mudar pra cá, mas eu não sabia o que fazer aqui. Foi então que, na época, meu pai acho que estava aqui, ele estava construindo a casa dele. E ele estava numa loja de material de construção e a minha formação é arquitetura, né? Aí meu pai chegou lá e perguntou se não estava contratando vendedor, né? Como eu trabalhei de vendedor muitos anos na minha vida, eles falaram, tá precisando, manda o currículo e tal. Mandei o currículo. Quando eu mudei pra cá, se eu não me engano, eu mudei dia 20, eu acho, alguma coisa assim. Quando foi dia 23, 24, alguma coisa assim, eu já estava trabalhando nessa empresa. Eu não era um salário alto, era bem menos do que eu ganhava em Santo André, mas era um salário pra mim que daria pra mim viver, né? E ainda eu continuei fazendo alguns trabalhos por fora para a empresa que eu trabalhava lá em São Caetano e consegui complementar a renda. E foi indo, né? Até o momento que eu decidi começar a fazer o que eu realmente gostava, que era mexer com 3D. Comecei a mexer com 3D, né? Fora do horário de serviço. Então, eu saí de lá do serviço 6 horas, chegava às 6h30 no máximo em casa. Das 6h30 até meia-noite, mas eu trabalhava com o que eu gostava. E aí consegui, daí pra frente, minha vida deslanchou. Eu consegui comprar consegui continuar pagando a minha casa, consegui trocar de carro 2 vezes, consegui comprar outro lote e consegui ir conquistando outras coisas, né? E além disso, ainda consegui ter uma reserva de emergência ali, razoavelmente, onde que eu consigo manter minha casa, né? Por um tempo, um certo período, sem me preocupar muito assim se eu vou ter serviço ou não, tá? Mas enfim. Esse canal é justamente para isso, para você entender os meus passos, onde que eu errei, onde que eu comecei, onde que eu falhei, onde que eu acertei, para ajudar você a ter uma vida sem aperto assim como eu tenho hoje em dia. Então não se esqueça, se inscreva no canal e aguarde o próximo vídeo, porque no próximo vídeo vamos começar literalmente a ter uma vida financeira um pouco melhor, com algumas dicas e algumas coisas que passei pela vida para você também conseguir essas coisas também. Eu quero agradecer a você, muito obrigado, falou e até a próxima.